versículos 8 a 10. Apenas 3 versículos do capítulo 15. Diz assim a palavra: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos orar. Pai, pedimos a Tua bênção para esse momento. Ó Deus, nós, com toda reverência, ó Deus, temor e tremor, estamos diante da Tua palavra, a palavra que o Senhor deixou para nós, para nos instruir, ó Deus, para nos orientar, ó Pai, para nos ensinar naquilo que devemos crer, para nos ensinar como devemos viver, ó Pai, como Teus filhos e filhas, como discípulos do Senhor Jesus. Ó Pai, fala com cada um de nós agora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando estamos ouvindo uma pregação, a gente tem a tendência, assim, né, de pensar assim: nossa, meu marido tinha que estar aqui para ouvir essa palavra, né? Mas justo hoje que a mulher não veio, está na escala do ministério infantil, né? Tem gente que dá até um cutucão assim, né? Está vendo? Está falando para você. Falei isso essa semana, eu não te disse, né? Mas não pode ser assim, né? A gente tem que abrir o nosso coração e pedir para Deus falar com a gente. E quando a gente estiver ouvindo, a gente tem que falar: isso é comigo, isso é comigo. Deus está querendo alguma coisa comigo, sabe? Isso é importante. Isso não significa que você não possa depois compartilhar a palavra, enviar o vídeo no YouTube para alguém que você acha que deveria ouvir também por alguma razão que você sabe, mas quando nós estamos ouvindo a palavra, ela é para nós. Nós precisamos abrir o nosso coração e perguntar: o que isso tem a ver comigo? O que Deus está me falando? E Deus fala. Às vezes, nas aplicações que nós fazemos, Deus conhece a experiência de cada um, a vida de cada um, e às vezes durante a mesma mensagem, Deus fala uma coisa para uma pessoa e outra coisa para outra pessoa, segundo a necessidade. Essa é a dinâmica do Espírito Santo, é a dinâmica. A palavra de Deus faz sentido para cada um de nós, individualmente falando e também coletivamente como igreja. Então, abra o teu coração, vamos aprender. Na semana passada, nós falamos sobre a primeira parábola deste capítulo 15, é uma série de 3 palavras. Nós falamos um pouco sobre o Evangelho de Lucas. Eu vou repetir algumas coisas para aqueles que não acompanharam, possa se situarem conosco, e depois vocês têm a oportunidade, quem não ouviu a palavra da semana passada, de ouvi-la também, porque já está no YouTube. Então, o Evangelho de Lucas, ele é o evangelho mais completo, mais detalhado. Lucas era um homem inteligente, Lucas era médico, ele viajou com o apóstolo Paulo, aprendeu muito com o apóstolo Paulo, viu muitas coisas acontecendo pós-Jesus, durante o período que está narrado, descrito no livro de Atos dos Apóstolos. Então, ele dedicou esse livro a Teófilo para explicar a este novo cristão exatamente quem é Jesus e o que Jesus, quem é Jesus e que Jesus era o Messias, né? Aquele que o povo de Israel esperou a partir das profecias do Velho Testamento. No capítulo 15, Lucas, esse capítulo ele é considerado um capítulo extremamente importante, talvez o centro do Evangelho, porque vai falar exatamente sobre o amor incondicional de Deus pelos seus filhos. Filho dá trabalho, filho desobedece, filho tem a cabeça dura, filho às vezes insiste com coisas que os pais sabem que não vai dar certo, que vai dar problema lá na frente, pelo menos enquanto estão imaturos, né? E Deus, a despeito de todas essas coisas, nos olha como seus filhos, muitas das vezes teimosos, desobedientes, ainda assim Ele nos ama. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo enfatiza muito isso, que Ele nos amou estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, ou seja, o amor de Deus não brotou depois que nós o conhecemos. O amor de Deus por nós, ele é exatamente Ele quem vai transformar, quem vai mudar
mudar a nossa vida, quem vai nos tirar do mundo e colocar no reino de Deus, na igreja de Deus, esse amor incondicional. Ou seja, a gente era pecador, não que não sejamos mais, nós continuamos pecadores, mas agora pecadores regenerados, pecadores transformados, pecadores que têm consciência do seu pecado e foge do seu pecado para uma vida de santidade, é crescimento espiritual, é vida com maturidade, e a gente não pode andar para trás, a gente tem que andar para frente sempre, sempre, sempre. O capítulo 15 vai falar da ovelha que se desgarrou, da moeda que se perdeu, e da famosa parábola do filho pródigo. E por que Jesus conta essas parábolas? Os 2 primeiros versículos do capítulo vai exatamente explicar isso, né? Jesus, ele estava comendo com os publicanos e os pecadores, e os líderes religiosos, os escribas e os fariseus não aceitavam essa possibilidade. Enquanto eles queriam os pecadores cada vez mais distantes de si, Jesus se aproximava cada vez mais dos pecadores. Jesus não fazia isso para cair na farra. Jesus não fazia isso para cair na gandaia, como dizem por aí. Jesus fazia isso para acolher, para mudar a vida das pessoas, para alcançar as pessoas, e ele não faz acepção de pessoas, distinção entre pessoas, não importa o tamanho do seu pecado, vou colocar entre aspas, não importa a vida que a pessoa está levando, Jesus ama, Jesus vai atrás, Jesus busca, de todas as maneiras, ele busca aquele que está completamente perdido, porque não foi encontrado ainda, ele busca aquele que não estava perdido, foi encontrado, mas se perdeu novamente, se desviou, perdeu o primeiro amor, não participa mais da comunhão, etc. Jesus, ele se interessa pelos pecadores, e se assim não fosse, nem mesmo nós seríamos recebidos na presença de Jesus, porque, como eu disse, ainda que regenerados, continuamos pecadores, não estamos mais mortos nos nossos delitos e pecados, ele nos ressuscitou espiritualmente, e é tudo obra dele, tudo vem dele, né? Tudo vem dele, somente Jesus, somente a fé, somente a graça, é o agir dele na nossa vida. As 3 parábolas, então, estão enfatizando o amor de Deus por nós, como Jesus vem até nós em todas as circunstâncias, mas elas também nos orientam em relação a algumas coisas que nós precisamos cuidar na nossa caminhada de fé, na nossa vida com Deus. Ao mesmo tempo que Deus cuida, Deus ama, nós também precisamos ter cuidados. Nós precisamos também procurar as coisas certas. Nós também temos um estilo de vida, uma fé para carregarmos dentro de nós e defendermos, pois então, do contrário, nós também podemos nos perder e nos machucar muito nessa caminhada. A primeira parábola da ovelha e a segunda, hoje, da dracma perdida. Dracma é uma moeda, e não é uma moeda de muito valor na sua questão monetária. Na verdade, uma moeda desta, uma dracma, criada pelo Império Romano, corresponde a um dia de trabalho. Então, não é tanto dinheiro assim. Mas estas 10 moedas juntas tinham um valor muito grande. E eu volto a dizer, não era o valor monetário, mas era o que significava, o que representava. Provavelmente, era uma espécie de ornamento que a mulher ganhava no dia do seu casamento, ou para usar no seu casamento, e ela poderia colocar como uma espécie de coroa na sua cabeça, ou até mesmo no seu pescoço. Mas para que pudesse ser admirada e cumprir com o seu propósito, ela precisava estar completa, ou seja, 9 dracmas, por mais que tenha o seu valor, por mais que seja, não é suficiente. A tradição e o que significa, o que está por detrás disso, é que era necessário ter essas 10 dracmas juntas. Ao contrário da parábola anterior, da ovelha perdida que se perdeu fora de casa, a dracma, a moeda, foi perdida dentro de casa. A primeira parábola nos falou de uma ovelha que se perdeu fora de casa, era um animal irracional. Ovelha ou qualquer outro animal, pelo menos até onde eu aprendi na escola, são irracionais. Tem cachorro que faz umas coisas que tem hora que a gente pensa que é mais inteligente que a gente, né?
Mas assim, o que a gente aprende é isso. E a ovelha, então, era um animal irracional. E se perdeu por displicência própria. Por displicência própria. Ela se desviou, ela saiu do meio do rebanho. A última parábola vai nos falar sobre um filho que se perde fora de casa e outro filho que, mesmo estando em casa, está perdido. E nesse sentido, pelo menos o primeiro que vai para fora de casa é por deliberação, é por decisão. Ele tomou a decisão de juntar as suas coisas ou as coisas que lhe pertenciam e vai para longe da casa do seu pai. Nós vamos falar mais sobre isso no próximo domingo, mas era uma decisão tomada. Agora, esta parábola nos fala de um objeto inanimado, ou seja, de algo que não tem vida em si mesmo, nem racional, nem irracional, é um objeto que foi perdido por descuido de sua dona dentro da própria casa. Interessante abrir um parênteses aqui, porque é a primeira parábola contada naqueles dias e também por Jesus que se refere ou que insere na história uma mulher. Aliás, várias mulheres. Não era comum acontecer isso por causa da cultura, por causa da sociedade, como ela era organizada. Mas Jesus vai contar agora acerca dessa mulher, e quando ela encontra a moeda perdida, ela vai reunir quem? As suas vizinhas, as suas amigas, para celebrar com ela. Eu estou abrindo um parênteses aqui, gente, porque quem não conhece a Bíblia, quem está do lado de fora da igreja, insiste em dizer que a Bíblia é um livro arcaico, machista, que a igreja é machista. Não, isso não é verdade. Se a gente entender a Bíblia dentro do seu contexto, dentro da cultura, nós vamos perceber que é o único livro que apresenta, que dá, eu vou dizer assim, pitadas de libertação, que trata a mulher como ela nunca tinha sido tratada até então. Então, se a gente contextualizar isso para os dias de hoje, trazer essa forma de Jesus lidar com as mulheres, você vai entender que a mulher, ela precisa realmente se libertar de muitos pesos que foram colocados sobre ela. Mas o assunto não é esse aqui na nossa parábola. Isso aqui é apenas um parênteses, E ainda que o tema central das 3 palavras seja o retorno dos que se perderam para a presença de Deus, que ama incondicionalmente, existem coisas que perdemos na nossa caminhada que precisam ser reencontradas. Não são apenas pessoas, existem coisas também, como essa dracma, como essa moeda que se perdeu e precisa ser reencontrada. O texto diz ainda que para encontrar o que se perdeu, a mulher, primeiro, ela acendeu uma candeia. As casas eram escuras e só se pode encontrar algo perdido num ambiente escuro quando se acende uma luz. Somente com luz. Segundo, que ela varreu a casa. Isso nos dá a ideia de que ela limpou, organizou a casa, porque no meio de bagunça fica difícil encontrar alguma coisa. Pelo menos de um modo geral, Eu sei que tem gente que, se você pôr a mão na bagunça dele, ele nunca mais acha o que ele bagunçou ali, entendeu? Quanto mais bagunçado, melhor é, Mas isso aí deixa esse lado aí de lado, Essa coisa de lado, O que mais? Ela acendeu a candeia, ela varreu a casa, ela procurou diligentemente. Não foi apenas uma procura, assim, vou dar uma olhadinha e ver se eu encontro, não. Diligentemente, ou seja, se esforçou, olhando por todos os cantos, quem sabe levantou um móvel, arrastou um móvel de um lugar para o outro, ou seja, ela foi diligente para encontrar a sua moeda perdida. E o texto diz também que que ela fez tudo isso até encontrá-la, ou seja, ela foi perseverante, ela não desistiu no meio do caminho, ela sabia que a moeda estava ali, porque ela não levou as suas 10 dracmas para nenhum outro lugar, estava de certa forma bem guardado, mas de alguma coisa aconteceu, ela perdeu, mas perdeu dentro de casa, ela só precisava ser encontrada. Então ela vai fazer todas essas coisas até de fato encontrar. E o texto diz que ela encontra. E Jesus está contando isso aos fariseus e escribas, ao encontrar a moeda, no versículo 9, ele vai dizer que a mulher chama suas amigas, suas vizinhas, todas elas se reúnem para celebrar aquilo que estava perdido e foi encontrado.
A ideia é que fizeram uma festa, quem sabe um jantar, ou um almoço, eu não sei que horas isso aconteceu, ou um brunch, alguma coisa assim, justamente para contrapor com aquilo que Jesus estava fazendo, e por isso era condenado pelos escribas e fariseus. Ele estava o quê? À mesa, jantando, comendo, almoçando, comendo com aqueles homens, celebrando a vida e dando boas-vindas àqueles homens. A mulher então reúne o grupo e testemunha o que havia acontecido e a sua alegria. E vai terminar o versículo 8 como todo final, ou como o final de todas das outras duas parábolas também. O que vai dizer no versículo 8? No versículo 10. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Da mesma forma que aquela mulher se viu alegre, festiva, cheia de júbilo, está dizendo que essa mesma alegria é a alegria que invade os anjos nos céus quando um pecador se arrepende. Irmãos, não é à toa que quando a gente fala em missões, a gente está falando em coisa séria. E quando a gente fala em missões, a gente não fala apenas em missões transculturais, em outros países, lugares distantes, pensando só naqueles missionários que foram para longe, que renunciaram a uma vida, quem sabe, de conforto, de tranquilidade, para enfrentar os perigos dos países, até mesmo naqueles países onde o evangelho não é bem-vindo, onde outras religiões dominam e os que confessam a fé em Jesus são condenados à morte. Nós temos história dos dias de hoje de missionários que estão sendo sacrificados literalmente por causa do nome de Jesus. Existem lugares em que não se pode ler a Bíblia, a palavra de Deus. Então, mas a gente fala em missões, a gente tem que entender que missões não é só isso. Eu gosto muito da história do Xande. O Xande é um companheiro nosso, nós o apoiamos já há muitos anos. Para quem não conhece o Xande, ele é o líder, junto com sua esposa, a Giovana, do Ministério Guerreiros de Deus no Níger, o país mais pobre do mundo, é o Níger. O Xande chegou ali naquele país há alguns anos atrás, talvez mais de 20 anos, e durante essa caminhada, ele não teve filhos com a Giovana, ele adotou 18 crianças, 18, literalmente adotadas no papel mesmo, são seus filhos, e num dos ataques que o seu ministério sofreu, ele contou isso aqui neste púlpito para nós. Ele entra em contato com o consulado brasileiro fala assim, olha, eu estou mandando a gente aí para retirar você e sua esposa, porque corria risco de vida. E ele disse, não, mas aí os meus filhos, não, seus filhos não, é só você e a esposa que são brasileiros, eles não. Falei, não, como é que eu vou sair e deixar meus filhos para trás? E eles tomaram a decisão de ficarem ali. Esses filhos cresceram, hoje são líderes de todo o trabalho missionário que eles exercem ali, tanto de evangelização, como na área social. Eles já estão no Brasil, eu não sei se eles estão já definitivamente no Brasil, e fica nessa de vai e volta, mas enfim, é lindo o trabalho missionário. Mas a gente precisa perceber nessa alegria que é narrada no final das 3 palavras, da nossa missão urbana. A gente pode participar dessas missões financeiramente, a gente pode participar orando pelos missionários, mas nós precisamos entender também que, como membros de uma igreja local, nós somos missionários. E nós temos o dever de compartilhar. O que essa mulher fez quando ela encontrou a dracma perdida foi chamar as suas vizinhas, chamar as suas amigas e testemunhar acerca daquilo que havia acontecido. Nós somos chamados para testemunhar. Nós falamos muito sobre avivamento, lemos muito sobre avivamento, desejamos muito avivamento. Recentemente eu falei sobre isso aqui na igreja, porque eu creio que essa é uma necessidade. Mas para saber se de fato nós estamos vivendo dentro de um avivamento, segundo a Bíblia nos conta, momentos em que o Espírito Santo tocou, encheu as pessoas, a resposta imediata na vida dessas pessoas era um envolvimento maior e maior com a evangelização, com missões. Se a gente não evangeliza, se a gente não se envolve com missões, eu não vou dizer que a gente não é crente, eu não vou dizer que mas talvez a gente tenha perdido um valor que precisa ser resgatado. Tá bom? Há um ditado que diz o seguinte,
que pastor não gera ovelha, ovelha gera ovelha. Eu concordo mais ou menos, porque eu acho que como pastor eu também posso gerar ovelhas, né? Mas nós precisamos estar atentos a isso. Mas esse foi só mais um parênteses que eu abri aqui, que agora há pouco foi falado de mais um almoço missionário, não é isso? Na verdade, esse almoço de hoje não será missionário, tá bom? Esse dinheiro que vai ser arrecadado é para bancar as despesas do nosso festival de Natal no final do ano. A gente já está correndo aí e vai ficar muito legal, nosso festival vai ser show. Irmãos, vamos pensar então o que esses 3 versículos, eu falei aqui das coisas, do significado do texto, né, o que é a dracma, o que a mulher fez e tal. Vamos pensar o que isso tem a ver então com a nossa vida, com a sua vida, com a minha vida, como eu falei no início. Em primeiro lugar, esse texto nos chama para valorizarmos aquilo que nós temos, valorizar aquilo que Deus tem nos dado. Nos convida a olharmos para tudo que faz parte da nossa vida, tudo que nós cremos que Deus tem nos dado de forma generosa, amorosa, como Ele faz, e a gente dá valor a essas coisas, né? Você viu que ela perdeu apenas 1 dracma e ficou com outras 9, mas ela não se conformou com isso. Nós não estamos falando aqui de amor às coisas, mas de valorizar aquilo que nós recebemos das mãos de Deus. Não é aquele amor cego, materialista, não é isso que a gente está falando, mas da gente reconhecer o que Deus tem nos dado e não desperdiçar aquilo que Deus tem nos dado, não jogar fora aquilo que Deus tem nos dado, não negociar com aquilo que Deus nos deu para abençoar a nossa vida, para abençoar a nossa casa. Você se lembra da história daquele caçador que chegou em casa cheio de fome, tinha recebido muitas bênçãos de Deus. O nome dele era Esaú. E o seu irmão esperto, vendo toda aquela situação, falou assim: olha, eu quero tudo isso que você recebeu por direito, de primogenitura, e eu vou fazer o quê? Um prato, um ensopado aqui de lentilhas. E aquele homem, então, por causa da sua fome, por causa do seu desespero, naquele momento, troca tudo que Deus tinha dado para ele por um prato de lentilhas. E às vezes nós fazemos isso porque não valorizamos as coisas que Deus tem nos dado. Você sabia que os mortos recebem mais flores do que os vivos? Eu fico impressionado, irmãos, porque aqui os cemitérios são abertos assim, né? Nem sempre é como no Brasil, com muro, que a gente não vê o que está dentro. A gente está passando numa via, a gente vê as lápides, tudo ali, né? E eu fico impressionado, tem um cemitério ali para o lado da minha casa, que tem muita flor nos túmulos. Tem flores demais, você olha assim, parece que o ano inteiro está colorido. Não é dia de finados, né? Não é porque dia de finado a gente entende, né? O pessoal gosta de ir lá prestar homenagem. Não sei se é prestar homenagem, eu não sei nem o que é isso, porque não faz parte da minha experiência de vida e fé, né? Eu não faço homenagem para morto mais, né? Ficam as boas lições, os bons ensinamentos, os bons exemplos para a gente copiar e os maus exemplos para a gente esquecer. E glória a Deus, morreu com Jesus, está na glória, vamos para frente, bate saudade, mas não tem esse negócio de culto a morto, de homenagem póstuma, esse negócio é meio estranho, né? É um tanto quanto estranho. Mas é verdade, o fato de que a gente reconhece muito mais depois que perde, reconhece muito mais depois que vai embora, porque quer cuidar, inclusive, mais depois que foi, não tem mais como cuidar, passou, não valorizou em vida, agora na morte não tem mais jeito, acabou. E aí sabe por que isso acontece? Porque é muito mais fácil a gente lidar com o remorso do que com a gratidão. O remorso por não ter feito aquilo que poderia ter feito enquanto estava, enquanto tinha, com a gratidão. Sabe, complicado isso, né? Mas é verdade. Isso acontece porque a gente tem, a gente recebe de Deus, mas nem sempre a gente valoriza o que Deus tem nos dado. É preciso então, meus irmãos, parar de reclamar, parar de olhar para aquilo que o outro tem e que eu não tenho,
É preciso valorizar o que tem. As bênçãos de Deus para a sua vida pertencem a você. As bênçãos de Deus para a vida do seu irmão pertencem ao seu irmão. Pare de olhar como aquela vaca que eu contei domingo passado, que mesmo estando pastando aqui num pasto verde, enfia a cabeça na cerca para comer com toda a dificuldade a grama que está do lado. E faz isso por quê, gente? Faz isso porque ela faz por ignorância. E a gente faz por falta de gratidão no nosso coração em relação às coisas que Deus nos dá. Então, meus queridos, essa parábola vem nos ensinar a valorizar. Veja como ela não ignorou o fato de perder essa moeda, porque tinha um valor para ela. Não era um valor monetário, era algo que ela não queria negociar, era algo que ela não queria viver sem. Existem coisas que nós não podemos viver sem, daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso. Em segundo lugar, esse texto, de certa forma, nos ensina também a reconhecer as perdas. Tudo isso está no versículo 8, porque diz que ela perdeu, ela tinha 10 e ela perdeu, né? Ela perdeu essas pedras, essa moeda. Como é que a mulher soube que havia perdido uma moeda? Provavelmente contando as outras. Ela foi, então, lidar com as outras, aquilo fazia parte da vida dela, contou uma, contou duas, contou 3, 5, 6, 7, 8, 9, ué, cadê? Eu perdi uma, né? Está faltando uma coisa aqui. Então, é preciso olhar para nós mesmos e analisar a nossa vida, os nossos valores, e reconhecer que está faltando alguma coisa, ou perceber o que está faltando. Às vezes coisas estão acontecendo na nossa vida e nós não percebemos que estão acontecendo porque algumas coisas foram perdidas. E isso pode acontecer. Isso pode acontecer conosco. Nem todo dia é dia de ganhar, nem todo dia é dia de receber. Existem perdas. Aliás, existem perdas que são irreparáveis, que não tem jeito mais, nós vamos ter que levantar a cabeça e seguir em frente, mas existem perdas que são reparáveis, de coisas que se perderam, mas que podem ser encontradas. Então, é preciso reconhecer as perdas e entender que elas também fazem parte da vida. Por outro lado, em terceiro lugar, esse texto vai nos ensinar, por mais que nós lidamos com perdas, que nós não precisamos abrir mão definitivamente daquilo que se perdeu. Como? Como que eu não abro mão daquilo que foi perdido? O que essa mulher fez? Com atitude. Com atitude. Às vezes nós ficamos lamentando, quando o que Deus quer que a gente faça é tome atitude, é levante a cabeça, olhe para Ele em fé e saiba que há uma solução para as coisas. Há pessoas que conseguem reagir diante das perdas. Há pessoas que não reagem nunca. E quanto mais ficam ali sem reação, mais vão se perdendo e mais coisas vão perdendo. É interessante, irmãos, quando o Jesus conta a parábola da ovelha perdida, quantas ovelhas aquele pastor tinha? 100. Quantas ele perdeu? Quantos por cento ele perdeu? 1%. Aqui quantas moedas ela tinha? Ela perdeu quantas? Ela perdeu uma moeda. Perdeu quanto? Está aumentando, né? E a parábola seguinte do filho pródigo? Quantos filhos o homem tinha? Quantos ele perdeu? Quantos por cento? Se a gente não abre o olho, se a gente não cuida das pequenas perdas na nossa vida, a gente vai abrindo espaço para que as perdas vão se acumulando. Jesus tem essa perspicácia, né, para contar e para explicar isso, né? 1%, 10%, 50%, daqui a pouco, 100%. 100%. Aí a coisa fica feia, né? Mas então vamos ver essas atitudes dessa mulher, que eu já mencionei no início, apenas rever aqui agora. Primeiro, ela acendeu a luz.
ela acendeu a luz, ela pôs uma candeia para iluminar aquele ambiente escuro, iluminar o ambiente, não ter medo da luz. A luz revela, mostra aquilo que não se pode ver no escuro. Olha, eu vou falar uma coisa interessante para vocês. Lá em casa, as nossas lâmpadas são todas warm, né, Vanessa? É warm, white warm. Aquelas amarelinhas, um negócio assim, amarelinho, sabe? Só do banheiro que não. Quando eu entro no meu banheiro, o piso é branco, a parede é branca, tudo é branco. A hora que acende a luz, é aquela luz branca que até dói assim, sabe? E de manhãzinha ainda entra a luz, porque tem uma janelinha assim, então é muita luz, é muito branco, sabe? Eu já estou pensando em mudar, fechar a janela e colocar luz amarela bem fraquinha, sabe por quê? Porque quando eu acendo a luz do banheiro, eu vejo tudo que eu não queria ver. Eu mexo aqui na testa, ó, já tem ruguinha aqui, né, eu dou um sorriso, né? Vocês não estão vendo, né? Mas quando eu de manhã no banheiro, meu amigo, aparece tudo aqui assim, né? Às vezes eu falo para as pessoas assim, vou fazer 49 anos. Alguns falam, nossa, não parece, né? Aí eu fico assim, todo envaidecido, né? E penso aqui, é porque você não está olhando de perto. Então assim, a luz revela, mostra aquilo que está escondido. Então, essa mulher, ela fez exatamente isso, ela acendeu a luz. A candeia representa a palavra de Deus, e essa palavra de Deus é quem vai definir quais são os nossos valores. Aquilo que a gente entende como sendo uma bênção de Deus na nossa vida, bênção esta da qual nós não queremos abrir mão, nós não podemos perder, nós não podemos deixar ir embora. Não é aquilo que eu penso que é valoroso, não é aquilo que eu quero ficar porque eu quero ficar, é aquilo que a palavra de Deus, irmãos, não é à toa que os reformadores, ainda nesse ar de reforma protestante, nos ensinou, deixou esse legado para nós, né, os pós-reformadores, de que a Bíblia é a única regra de fé e prática. A única regra de fé e prática. Então tem muita coisa acontecendo ao nosso redor. Tem muita coisa acontecendo dentro da nossa casa. Porque de forma sorrateira, valores estão entrando, que são contrários à palavra de Deus. Quais são os nossos valores? Seu valor de fé, seus valores morais, seus valores éticos. Eles precisam ser moldados à luz da Escritura. E quando a gente vai para a Escritura mostra em nós o que está errado, valores que estão sendo distorcidos, valores que estão sendo perdidos, e que mais à frente será necessário encontrá-los. Em segundo lugar, antes de eu ir para o segundo lugar, eu escrevi aqui uma coisa só para compartilhar com vocês, né? Eu sempre participei de congresso, estou indo para um outro congresso agora, na próxima segunda-feira, e ali a gente encontra pastores mais experientes, normalmente os pastores que pregam são pastores mais experientes. Eu participei de um projeto chamado Projeto Timóteo, que existe até hoje no Brasil, no meu primeiro ano de ministério pastoral, 1998, e ao perguntar assim para aqueles pastores experientes, como Ricardo Barbosa, o Ivênio dos Santos, e por aí vai, né, da velha guarda, qual é o segredo do ministério? Com o que eu, pastor jovem, que estou começando naquela época, né, preciso mais me envolver no ministério? E mudava o preletor, mas a resposta era sempre a mesma. Você precisa ter vida de oração, você precisa ter vida de leitura da Bíblia, devocional. Estas são as coisas mais importantes que você precisa fazer em todo o seu ministério. Agora, isso não é só para o pastor. A gente tem uma equipe de trabalho aqui na igreja, e a gente se reúne agora uma vez por mês, que é a primeira terça-feira de cada mês. E ali, o que eu estou passando para a nossa equipe? Nós já tivemos 3 reuniões. A primeira, a gente foi aprender sobre a prática da leitura da Bíblia. Olha que novidade. A segunda, nós fomos aprender sobre a prática da oração. Novinho, ninguém sabia disso, né?
Terceira, a prática da fé, da confiança em Deus. São valores que nós não podemos perder como igreja, como cristão. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida devocional? Muito bem, em segundo lugar, ela varreu a casa. Ou seja, para encontrar aquilo que se perdeu, você precisa tirar a sujeira, porque no meio da sujeira, você pode não enxergar aquilo que você perdeu. Tudo que não presta, irmãos, tem que sair da nossa casa. Tem que sair da nossa casa. E essa palavra é uma palavra dura, porque tirar aquilo que não presta da nossa vida é difícil, porque tem coisa que a gente sabe que não presta, mas a gente criou já um sentimento de empatia com essas coisas, e a gente não quer abrir mão. Então, é preciso ter firmeza, é preciso ter vontade, é preciso tomar decisão, é preciso tirar a sujeira de toda a casa. É isso que significa varrer, é tirar a sujeira, deixar o ambiente limpo. Varrer significa organizar, acabar com a bagunça, colocar tudo em ordem dentro de casa. Põe a tua casa, louco, em ordem, porque nessa noite pedirão a tua alma. É preciso tirar a sujeira. Será que na minha casa, tudo que eu tenho aqui, e eu não estou falando de objetos também, a gente pode aplicar isso nessas coisas também, mas eu estou falando de valores. Eu preciso rever os meus valores, eu preciso limpar a minha casa, eu preciso varrer a minha casa. Quando se perde o que não se pode perder, é preciso perder aquilo que não se pode guardar. Eu me lembrei, ao preparar essa lição, de uma palavra de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 12, que eu vou ler para vocês. E já estou caminhando para o final. A partir do versículo 43 diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Apesar dele usar a linguagem do varrer e organizar no sentido contrário do nosso texto original, a ideia é o seguinte, juntando as duas coisas: eu preciso tirar a sujeira, eu preciso jogar a sujeira fora, mas eu preciso encher esta casa com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo, porque senão vai ficar pior ainda, O texto está falando que o Espírito, ele sai, ele vai embora, alguém expulsou, alguém mandou embora, ele não precisa ficar aqui, mas a casa ficou organizada, vazia, cheirosa, preparada para ele. Por quê? Porque não veio um substituto. Então, tirar a sujeira e encher com aquilo que é bom. A pergunta é: do que você tem enchido a sua vida? Hoje nós cantamos aqui: Espírito Santo, enche a minha vida. Nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus, buscar a presença de Deus. Que a minha vida, que a minha casa, que o meu ambiente de trabalho esteja limpo de toda sujeira e cheio de tudo que é de Deus. Cheio de tudo que é de Deus. Eu preciso desejar isso, eu preciso fazer isso. Aquilo que é bom, eu preciso colocar dentro. Aquilo que é ruim, eu tenho que colocar para fora. Procurou diligentemente, em terceiro lugar. Diligentemente. Ou seja, não desistir de encontrar, não desistir, não se conformar com a perda. Eu ouvi 2 ilustrações essa semana, que eu quero compartilhar com vocês. Vocês conhecem rã, né? Rã é a mulher do sapo. Mais ou menos isso, né? Rã é aquele bichinho que a gente pode até comer. Quem já comeu rã? Sério? Eu ouvi uma piada
Na verdade, foi uma pregação que eu ouvi sobre a dracma perdida e o pregador usou essas duas ilustrações. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Tá? Ele falando assim, que uma pessoa chamou ele para ir comer rã. Né? Ele falou assim, de jeito nenhum que eu vou comer rã. Ele falou, que isso, rapaz? Rã tem o mesmo gosto que frango. Então eu vou comer o frango. Não é verdade? Não é verdade? Boa, né? Alguém disse para mim, a mãe de uma criança disse para ela, a nossa igreja e a igreja da Manuela é exatamente a mesma coisa, só que não é, né? Aí eu pensei assim, se é exatamente a mesma coisa, e se a criança quer vir para cá, por que não vem para cá? Né? Simples assim, né, Claudinha? Mas a rã, se você ferver a água e tacar ela dentro, ela vai pular, não é? Ela vai pular. Agora, se você colocar ela numa panela com água fria e colocar no fogo baixo, o que vai acontecer? A pele dela vai se adaptar à temperatura, pela natureza dela, por ser o que ela é, uma rã, né? E ela não vai pular, ela não vai sair. Daqui a pouco a água está borbulhando, está quente, e ela morre, e fica ali. Ela se acomoda àquilo. Está entendendo? Tem crente que se acomoda. Tem crente que está deixando as coisas acontecerem. Né? Lentamente. Lembra daquelas porções homeopáticas que Satanás vai jogando, vai nos dando? É isso. Não é uma overdose. É devagarzinho. E aí a coisa vai complicando. Uma outra história diz que um fazendeiro lá em Minas Gerais, o cavalo velho dele caiu num buraco. Velho cavalo, né? Buraco e não conseguia sair. Ele chamou o empregado e falou, nós precisamos tirar o cavalo daqui. Aí o empregado constatou que para tirar aquele cavalo do buraco, ia ter que gastar uns R$500 mais ou menos. Um exemplo, né? Aí que o dono falou assim, R$500, o cavalo velho não vale nem 50? Pode enterrar, enterra vivo. É velho mesmo, já fez tudo que tinha que fazer, só está dando despesa para mim agora. Né? Aí, então tá bom. O empregado pegou a pá e começou a jogar terra. Jogava uma pá de terra, o cavalo, né, gostou do cavalinho? Deu aquela arrepiada assim, né? E jogava a terra caía de cima dele para baixo dos seus pés. Não foi um cavalo, não? Eu quero ver depois quem faz cavalo melhor. Jogou outra pá de terra, o cavalo, né? E a terra caía. E foi jogando, e isso foi se repetindo. Daqui a pouco, o cavalo estava fora. Sabe por quê? Porque toda vez que jogava uma pá de terra nele, ele reagia, a terra ia para baixo, e aquilo foi enchendo, e o cavalo saiu tranquilo depois de um tempo de serviço. Irmãos, é preciso reagir, é preciso ter atitude. Não pode se conformar com aquilo que se perdeu e deixar perdido para sempre, porque isso faz falta, isso é importante. Aquilo que Deus nos dá, a nossa vida espiritual, a nossa família, os nossos filhos, etc. e tal, tudo isso tem valor. É um valor de Deus, é um valor espiritual, e ainda que estejam tentando enterrar tudo isso, jogar coisas sobre isso, talvez você mesmo tenha jogado muitas coisas por sobre essas coisas que Deus dá. Saiba que se você reagir e tiver uma atitude como essa mulher teve, você vai encontrar aquilo que você perdeu. Todos nós perdemos algumas coisas ao longo da vida. Eu já disse, algumas são irreparáveis, outras nós podemos reencontrar ou encontrar. A palavra de hoje nos orienta a buscarmos sim aquilo que se perdeu, porque sabemos que está em algum lugar, é possível encontrar. Mas a palavra de hoje também vem nos orientar no sentido de que podemos parar de perder, se entendermos quais são as coisas mais importantes da nossa vida. Eu terminei domingo passado, o Ministério de Louvor pode vir à frente, com uma história, hoje eu vou terminar com outra. Essa é uma história não verídica, é uma ilustração para fazer a gente pensar. Não é uma mentira, é um conto.
Diz que uma jovem encontrou um rapaz e se apaixonou por ele. E desse relacionamento com esse rapaz, ela engravidou. Aquele rapaz não quis assumir o filho, abandonou aquela jovem, foi embora. Deixou ela sozinha, e agora a jovem, ela é mãe solteira, ela está numa terra distante, ela está longe da sua família, longe dos seus pais, não tem ninguém. Já não tem mais recurso algum, não consegue mais criar o filho. Então ela pega esse filho e sai andando, vida fora, sem rumo, por uma estrada, preocupada, com medo, sem saber o que vai ser da vida dela e do seu filho. Então ela decide falar com Deus, e ela começa a falar com Deus, a conversar com Deus. Nós chamamos isso de orar. Deus, o que eu faço? Me socorre, me dá uma solução. Eu saí de casa, eu não tenho mais ninguém, eu preciso de uma saída, eu preciso de uma resposta. E diz então a história que ela ouviu uma voz forte dizendo: filha, olhe para a sua direita, tem uma caverna lá. Eu vou abrir a porta secreta dessa caverna, e lá dentro tem riquezas, tem ouro, tem prata, tem diamantes, pedras preciosas, tudo de mais precioso. Você tem 3 minutos para pegar tudo que der, mas em 3 minutos a porta se fecha. Quando ela foi entrar na caverna, a voz disse: não se esqueça do principal. Começa então aquela correria, são apenas 3 minutos para pegar aquilo que poderia dar certeza de uma vida digna no futuro. Aquele desespero para pegar tudo que pudesse resolver a sua vida para sempre. Pega coisa, traz para fora, coloca ali, volta. E quando o tempo está acabando, ela sai já cansada, exausta, pegou muitas coisas e se senta do lado de fora da caverna e vê a porta se fechar. Então, lá do lado de fora, ela feliz começa a planejar a sua vida, a sonhar. Aqueles sonhos que pareciam irrealizáveis, aqueles problemas que não tinham mais solução, e ela pensa: agora tudo vai mudar, a minha realidade mudou, Deus ouviu a minha voz, agora eu vou poder dar uma educação de qualidade, roupas boas, comida boa para o meu filho, meu filho, meu filho. Meu filho. Aí ela ouviu a voz de Deus novamente: eu te disse antes, não te esqueça do principal. Fique de pé. Às vezes, irmãos, no desejo de encontrar, conquistar, procurar aquilo que consideramos ser mais importante para nós, não poucas vezes guardamos, escondemos ou até mesmo perdemos os verdadeiros valores no casamento, na família, na vida com Deus, na vida espiritual. A nossa maior riqueza não está nas coisas que temos, e sim naquelas coisas que nós jamais trocaríamos por todo o dinheiro do mundo: a fé, a família, os seus filhos, a sua igreja, etc. Cuidado ao entrar pelas grutas da vida, e quando entrar, não se esqueça do principal. Que Ele nos abençoe. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar.